Olá, isso é o PESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre economia de energia. Você vai acompanhar várias dicas para diminuir e entender a conta de luz. Tentar reduzir o consumo de energia elétrica também significa reduzir o aquecimento global. É importante para preservar os recursos naturais, que está cada vez mais escasso. Com a economia de energia, nós vamos ter uma economia de água, então nós vamos ter menos demanda de consumo de água nas hidrelétricas. Segundo Alexandre, representante da CEMIG, várias tarifas são cobradas, dependendo do sistema elétrico instalado. O ICMS incidente na classe residencial, ele é maior, bem maior que o da classe industrial e comercial e até rural. Então, por isso que a energia residencial hoje, ela é mais cara que as outras por conta do ICMS que incide nela. E assim também nós temos aqui no caso do trifásico, bifásico e monofásico, o custo das taxas. O quilowatt final é o mesmo preço. O preço do quilowatt é igual, mas as taxas incidentes, se você sofreu uma suspensão no fornecimento, corte e precisar pedir a religação monofásica é mais barata que a bifásica é mais barata que a trifásica. Então, você tem a diferenciação desses preços na prestação de serviço. Então, todos os serviços prestados para a classe trifásica, que é o padrão mais potente, né, condiz com uma carga maior, uma casa maior, ele é mais caro do que o da bifásica. Para entender melhor a sua conta de energia, ele explica os pontos que precisamos prestar bastante atenção. Bom, hoje a conta, ela teve uma evolução muito grande e o consumidor pode, através dela, acessar praticamente todas as informações que ele tem necessidade. No caso, ela vem com as descrições principais aqui, né? A classificação, por exemplo, nesse caso aqui, residencial trifásico, então ele sabe que atendimento a uma residência. O medidor, é importante que esse número que está aqui é o número que ele vai encontrar na casa dele. É como se fosse o código dele, da máquina registradora de energia dele na CEMIG. Então, todo medidor tem um número específico. Nenhum número é repetido, é único. Então, no caso aqui em questão, na casa, nesse endereço aqui, esse medidor aqui é o que acompanha o consumo dele. Então, qualquer coisa que ele precise saber e que ele não tenha a conta em mãos, se ele for até o padrão dele, ele passando esse número aqui para o atendente, ou anotando e trazendo a CEMIG, nós vamos localizar e rastrear, no caso, os consumos dele, né? Aqui nós temos também a data de leitura anterior e atual. Isso serve para saber, no caso do consumidor, orientá-lo, quantos dias mais ou menos o consumo dele teve, qual foi a duração, esse período de faturamento dele. Então, tem meses que a gente tem 30, tem meses que tem 32, 28. Então, isso dá variação. O mês que tem 28 para o mês que tem 32 são 4 dias a mais. Obviamente, quando você tem um faturamento de 32 dias, o consumo é maior do que quando você tem 28. Então, serve para a pessoa acompanhar, às vezes, a variação que o consumo dela tem. Você tem, no caso, a data da próxima leitura, para que você fique atento, se você for deixar a casa fechada, né, levar a leitura CEMIG, ou então está entendendo que dia que mais ou menos a pessoa vai passar, para você até acompanhar, se você quiser acompanhar o serviço dele. Aqui, no campo de descrição da tarifa, você tem aqui o consumo que foi registrado, no caso aqui foi 311, qual o valor de cada quilowatt cobrado e o total que isso deu já com o ICMS. No caso, se vê em multa, juros, está aqui também jogado. Nesse campo informações gerais, o CEMIG está sempre passando alguma informação para o cliente. É importante ele frisar que, quando tem alguma conta pendente, vai estar informando aqui, ó, há débitos anteriores. Então, isso é importante para ele saber, que às vezes ele confia no banco, no débito automático, e por algum problema no dia do débito não ocorreu essa baixa dessa conta. Então, ele está tranquilo achando que a conta foi paga e, na verdade, a conta está pendente. É o que mais acontece aqui. A pessoa chega aqui surpresa com a interrupção do fornecimento, né? Provocado por uma conta que ele achou que estava paga. E aqui, se ele pega a conta desse mês, quando ele recebe ela, por exemplo, essa conta foi encaminhada a ele 13 de junho, informando que poderia haver corte no dia 27/6. Então, ele tem aí quase 15 dias para se programar, para correr atrás dessa conta que está atrasada, para evitar o corte. O eletricista alerta para os cuidados com a rede elétrica nas residências. Segundo ele, a maioria dos acidentes e incêndios é causada por falhas nas instalações. Inclusive, tem até uma estatística do Corpo de Bombeiros que muitas causas de acidentes e até incêndios são provocadas por falhas na rede elétrica interna.
No caso de crianças, né, pequenas, né, tem que colocar uma proteção nas tomadas para que elas não coloquem o dedinho ali, o dedo nas tomadas e levem choque. E a rede elétrica tem que estar bem protegida, porque se tiver um curto-circuito pode provocar um incêndio, e isso é uma das principais causas hoje no Brasil. O conselho é sempre informar a CEMIG sobre qualquer problema envolvendo a rede elétrica. Bom, hoje, infelizmente, tem muitos acidentes que ocorrem em construção civil, poda de árvores, e às vezes até mesmo fio partido, que as pessoas não têm conhecimento, né? E quando tiver um fio partido, o que a gente recomenda? Imediatamente informe a CEMIG ligando pelo 116 e mantenha distante desse fio, porque ele pode ocasionar acidente fatal. Quando você for podar uma árvore, mesmo dentro da sua residência, a CEMIG recomenda que você analise se vai cair, se tem risco de cair sobre a rede elétrica, partir um fio, que informe a CEMIG para ela poder ir no local antes e até desligar e verificar as medidas de segurança para evitar qualquer acidente. No próximo bloco, você vai conhecer os vilões do consumo de energia e ainda dicas para diminuir a conta de luz, aprendendo a utilizar os aparelhos que você tem aí na sua casa. Experimente Sabor de Passos 2011. Faça essa viagem de sabores. Divulgue, participe e vote. E o show de sabores continua. Bar do Vanderly, Caipilombo. Lombo recheado, farofa de bacon e molho secreto do Vanderly. Todo mundo comenta, todo mundo experimenta. Santo Sabor. Feijoperu do Santo. Pescoço de peru, bolinho de feijoada recheado e molho picante. Exótico, inusitado, deixe-se levar por essa delícia. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. Neste bloco, você vai conhecer os vilões do consumo de energia e algumas dicas na hora de diminuir a conta de luz. Quem não tem o costume de deixar o computador ligado durante um grande período de tempo? O aparelho pode consumir uma quantidade bem menor de eletricidade, dependendo de como você o utiliza. A sugestão é que você programe, no Windows, por exemplo, tem uma forma de você programar para desligar o monitor. Em alguns casos, notebook, por exemplo, na tomada, ele fica, se você tiver inativa, desliga por um tempo. Se você não tiver na tomada, você pode configurar também, mas o ideal sempre é você configurar o equipamento para que ele desligue após um período de inatividade. Outra dúvida que a maioria das pessoas tem é na hora de instalar o chuveiro. Afinal, qual voltagem a escolher? 110 ou 220 volts? É o seguinte, a diferença é o seguinte, o chuveiro 127 para o 220, o consumo de energia dele é o mesmo. A única variação que tem é quanto à fiação. Porque se você tem um chuveiro com a mesma potência em 220 e em 127, o 220 você vai usar um cabo de menor espessura. E no 127 você vai usar um cabo com maior espessura. Por quê? Para você fazer esse cálculo, você pegar a potência do chuveiro e divide pela tensão para você descobrir a amperagem. E em 127, a amperagem vai ser maior que em 220. Uma dica importante é a de desligar da tomada os aparelhos eletroeletrônicos depois do uso. Atenção quanto aos aparelhos que permanecem em stand-by. Eles podem aumentar razoavelmente a sua conta de luz. Todo aparelho em stand-by, você tem as luzezinhas acesas, o display, na televisão, quando você desliga no controle remoto, vocês podem observar que vai ficar uma lâmpadazinha acesa, um LED, né, uma luzinha indicando que ele está em stand-by. Todo aparelho em stand-by acaba consumindo energia. Se a gente pegar a soma dos aparelhos, o videocassete, a televisão, o computador, enfim, uma série de aparelhos que você tem, o despertador, né, enfim, uma série de aparelhos que tem na casa, acaba que a soma desses consumos acaba tendo um impacto na conta e principalmente a questão da economia ecológica, né, digamos assim. Carregador, uma coisa muito comum que eu vejo muito nos clientes, nas pessoas, nos meus amigos, coloca o carregador do celular na tomada
carrega o celular, retira o celular e deixa o carregador ligado na tomada, né? Isso também implica em consumo de energia. Roupas bem passadas é sinônimo de elegância, mas que tal optar por peças que não precisam passar ou usar alguns truques para utilizar menos o ferro de passar? Responsabilidade ambiental é um dever de todos nós. Economizar energia não significa apenas diminuir o valor da conta de luz, mas também promover a sustentabilidade. Após o intervalo, uma entrevista com o coordenador da Gerência de Relacionamentos da CEMIG. Já, após o intervalo. Experimente Sabor de Passos 2011. Faça essa viagem de sabores. Divulgue, participe e vote. E o show de sabores continua. Casa de Caldos Bem Feitinho. Show de bola! Linguiça com rúcula, bolinha de mandioca com queijo Minas, farinha temperada e molhos agridoce e apimentado para temperar a sua noite. Esquina do petisco e a costela melosa. Costelinha, purê de mandioca com calabresa e provolone. Cebola empanada e um doce molho para te deixar com água na boca. Mané Caiçoca, com um prato. Mané que é bom! Frango com ameixa na companhia de brócolis, champignon, cenoura, pimentão, quiabo e molho de polenta. Mané, uma delícia! De volta com o programa FESP em Ação e o assunto de hoje, economia de energia. Vamos falar mais sobre o assunto com o Maurício Antônio da Silva, ele que é da Gerência de Relacionamento com Clientes da CEMIG. É um prazer tê-lo aqui conosco, viu, Maurício? Obrigado, e é uma satisfação também para a CEMIG estar aqui. Agradeço desde já a FESP pelo convite. Maurício, muito tem se falado de economia de energia para benefício do planeta e também para benefício do bolso das pessoas, né? Qual o interesse da CEMIG na economia da energia? Exatamente. Muitas pessoas acham assim. A CEMIG, como empresa que comercializa energia, qual que seria o interesse da CEMIG em incentivar as pessoas a economizar energia? Bom, tem vários motivos. O primeiro, por uma questão legal. Hoje, todas as empresas que trabalham na área de energia elétrica são obrigadas a utilizar 1% do seu faturamento total em projetos de eficiência energética, que é a economia de energia. Outra por uma questão ambiental. Nós estamos chegando num ponto que você não gera energia com a facilidade que você gerava anteriormente. Nós estamos vendo e acompanhando pela imprensa construção de usinas, Belo Monte, Santo Antônio, Giral, sim, e o custo e os impactos que isso está sendo causado no meio ambiente. Então isso é uma realidade. Então hoje, para as empresas que trabalham com energia elétrica, é muito mais barato você economizar energia, incentivar que as pessoas economizem energia, usem essa economia para vender para outros clientes, do que você gerar uma nova energia. Entendi. As pessoas atualmente, em cada casa, têm tido essa consciência de economizar, de economia? Porque, claro, cada vez mais surgem novas casas, mais pessoas nascem, por consequência, existe um consumo muito grande de energia. Mas, individualmente, o cidadão comum, ele está tendo essa consciência? Aos poucos, sim. Esse projeto de eficiência energética, existe um programa brasileiro, coordenado pela Eletrobras, que chama Procel. Ele é o Programa de Combate ao Desperdício de Energia Elétrica. Esse projeto já tem mais de 20 anos, exatamente com a preocupação, lá 20 anos atrás, a preocupação que ia chegar um momento que não teria essa facilidade para você gerar energia da forma que você tinha anteriormente. Então, esse projeto ele começou a incentivar, principalmente a trabalhar com crianças, ia nas escolas, porque é muito mais fácil você incentivar a criança, trabalhar ela na economia da energia, do que você trabalhar numa pessoa que já tem maus hábitos, sim, que está acostumada a deixar a lâmpada acesa, que não desliga a televisão, que toma um banho muito demorado. Então, esses hábitos, depois de enraigados na pessoa, é muito difícil você mudar. Então, de preferência, trabalha-se com a criança. E com o adulto? Bom, com o adulto você tem que ter outro tipo de estímulo.
é no bolso, é na economia. Então, de que forma que você faz isso? Por exemplo, existem vários projetos. Nós temos projetos hoje que visam, por exemplo, substituição de lâmpadas, aquela lâmpada chamada de incandescente, que é uma lâmpada totalmente, já nem se fabrica mais isso no país hoje, por lâmpadas fluorescente compacta. Uma lâmpada dessa chamada de incandescente, só para você ter uma ideia, uma lâmpada de 100 watts, você pode substituir por uma outra de 23 watts, ou seja, uma economia menos de 1/4 do consumo de energia para essa lâmpada. Bem, mas se você for pensar, hoje numa residência, nós estamos vendo hoje um crescimento muito grande da energia elétrica em todos os setores da sociedade. A energia elétrica hoje ela era e passou a ser mais ainda vital em todos os setores. Vamos pegar, por exemplo, na residência, né? Com a melhora do poder aquisitivo da população, nós tivemos uma aquisição muito grande de eletroeletrônicos. Então, pessoas substituíram, compraram mais de uma televisão, sim, compraram mais equipamentos de som e houve um crescimento geral. Tudo isso, muitas das vezes a pessoa chega para comprar um equipamento, na hora ele vê só o preço do equipamento, mas ele não se preocupa o que isso vai acarretar de custo na sua conta de energia. Você tem também, por exemplo, no escritório, numa região quente que nem a nossa, hoje muitos escritórios já estão instalando refrigeradores de ar, isso é uma realidade. Uma coisa que a gente tem acompanhado, nós que estamos no setor elétrico, por exemplo, né? As casas de shows hoje, as pessoas, os proprietários de casas de show já estão investindo em refrigeração, em áreas com refrigeração, com ar-condicionado, exatamente porque os clientes estão reclamando. Sim. Então, e tudo isso vai aumentar o consumo. Aumenta o consumo e em contrapartida também aumenta o aquecimento, né? Porque todo mundo degrada cada vez mais o meio ambiente, exatamente. Então vai virando uma coisa... Exatamente. No setor rural, né, só para você ter um exemplo, há mais de 5 anos atrás, faltava energia na propriedade, às vezes ficava 3 dias sem energia elétrica, o produtor rural demorava 1 dia, 2 dias para fazer contato com a CEMIG. Hoje o produtor rural, se faltar energia para ele 2 horas, já fica desesperado, porque aquele antigo retireiro foi substituído por uma ordenha mecânica. Sim. Criação de frangos hoje é todinha mecanizada. Então, tem que refrigerar o leite que retira, que fica nos tanques de resfriamento. Então, a energia elétrica hoje é essencial. Não é mais luxo, é uma necessidade. Não é luxo, é necessidade. Mas as pessoas têm que ter a consciência de que não basta somente comprar um novo equipamento. Ele tem que adotar bons hábitos de economia de energia. Bons hábitos na hora da compra, Maurício. Como e quando, né? Como saber que aquele equipamento que eu estou comprando realmente ele é econômico? Okay. Só o selinho basta? Primeiro vamos pegar, por exemplo, uma residência. Sim. Certo? Uma residência, hoje, por exemplo, nós estamos vendo aí as casas populares sendo construídas já com aquecimento solar. Sim. Né? Maravilha. Por quê? Porque o chuveiro ele corresponde a 30% do consumo de uma residência, certo? Se você for pegar a geladeira, é mais 30%. Então, só a geladeira e o chuveiro corresponde a 60% do consumo de uma residência. É aquilo que tem de mais relevante na residência. Seriam os 2 vilões da residência. Exatamente, é o que a gente chama, os 2 vilões de consumo de energia na residência. Se você está construindo uma casa, é inexplicável você não planejar um aquecimento solar para essa residência, certo? Mesmo que isso vai encarecer um pouquinho no custo final do imóvel, mas ao longo dos anos você vai tirar esse custo e ainda vai ter muitos benefícios. Então, o aquecimento solar hoje é uma realidade. Nós estávamos fazendo a conta, né, até agora há pouco. Em 3 anos você já recupera, 2 a 3 anos no máximo, você já recupera tudo que você pagou no aquecedor solar e começa a desfrutar da economia. Isso. Então, no chuveiro seria isso, tentar na forma possível substituir pelo aquecimento solar. A geladeira, tem que ser a geladeira com selo Procel. O que é o selo Procel? São geladeiras que foram desenvolvidas exatamente consumindo menos energia. Nós temos aí muito usado ainda, infelizmente, aquela antiga geladeira do Plex, né? Que é aquela geladeira da linha colorida, aquela geladeira que não é da linha branca. Hoje, a geladeira da linha branca, a maioria tem um selo Procel e são geladeiras econômicas. Se comparar uma geladeira dessa hoje, que consome em média 30 kWh, você vai ver que a mesma geladeira antiga, essa que não era da linha branca, consome 120 kWh por mês
Então é um desbronco na fatura de energia. As pessoas têm que ter essa consciência que fazendo um investimento na aquisição de uma nova geladeira, você também vai ter uma economia na conta de energia. 4 vezes menor, né, no caso aí dessa geladeira. Exatamente. Na parte da CEMIG, a CEMIG tem feito esses investimentos com a população, mas com a população de baixa renda. Então nós estamos distribuindo, começamos com um programa em Belo Horizonte chamado Conviver, onde praticamente todos os chuveiros estão sendo substituídos por aquecedor solar, nas favelas principalmente, e a substituição das geladeiras. Certo? Nós estamos investindo muito na população de baixa renda. À medida que a população que tem uma renda melhor possa fazer esse investimento, é muito interessante. Um outro produto também que você pode substituir com facilidade é a lâmpada incandescente, né? A gente roda muito por aí, você ainda vê no comércio, em residências, utilizando a lâmpada incandescente. Substituir pela lâmpada fluorescente compacta. Ela custa um pouquinho mais cara, porém a durabilidade dela é bem maior, 10 dura vezes anos, mais. né? Dura anos. 10 vezes mais do que a outra, consome 1/4 do que a lâmpada incandescente consome. Então, são medidas que a pessoa pode tomar para economizar. No caso de quem tem motores na indústria, a gente incentiva a aquisição de motores chamados motores eficientes. São equipamentos, são motores desenvolvidos que consomem menos energia. Né? Hoje as pessoas já estão tendo essa consciência de, à medida do possível, substituir esses equipamentos das empresas por esses motores chamados motores de alto rendimento. Certo? Mas então são várias ações que as pessoas podem tomar para economizar. Uma das coisas também que a gente orienta é com relação à fiação da energia elétrica. Com certeza. Com relação àquelas pessoas que tomam todas essas medidas, trocam a geladeira, põem aquecedor solar, e mesmo assim o consumo está alto. Mas não se atentou para o detalhe que a casa dessa pessoa é uma casa já antiga e essa fiação, como está? Exatamente. A fiação, como qualquer outro equipamento, a tendência do passar dos anos é que ela vai se degradando. Então, o que a gente orienta? Verifique, chame um profissional para dar uma olhada na instalação, se a instalação está perfeita ou se necessita de alguma modificação, certo? Principalmente você encontrar fios com emendas ou fios desencapados. Né? Chame um profissional para corrigir. Isso gasta muita energia, certamente, né? Ali tem alguma fuga de energia. Maurício, na época que estava sujeito a ter o apagão, né? Houve a campanha para que todos economizassem, houve uma economia imensa do país, né? Todo mundo desligava os aparelhos das tomadas, não ficava uma luz que fosse pequena acesa. Então, ou seja, o cidadão é capaz de economizar, né? Basta boa vontade. Sim, o racionamento ele trouxe uma economia na época de em torno de 20%. Nós sabemos que parte dessa economia foi às custas de você deixar de produzir. Isso foi, de um certo modo, ruim para o país. Por isso que não existe, as empresas não adotam esse jargão de reduzir o consumo. Por quê? Porque nós não queremos reduzir o bem-estar da pessoa ou o que se gera trabalho. Nós queremos reduzir desperdício. Então a gente trabalha, hoje os programas chamam-se programas de eficiência energética, exatamente para você reduzir esse consumo sem reduzir produção, sem reduzir o bem-estar, o lazer da pessoa. Sua qualidade de vida não caia, né? Então, nós adotamos, depois do racionamento, depois de 2001, bons hábitos. Muitos dos nossos jovens que eram crianças naquela época, há 10 anos atrás, adotaram esses bons hábitos. Né? O ideal é que a gente, mesmo os adultos, que adotaram com medo de pagar multa, né? Porque quando quem não economizasse 20% pagava uma taxa extra, ficava até sujeito a ser desligado a sua energia. Então nós adotamos bons hábitos, mas foi por 1 ano e pouquinho. Depois a tendência foi dar uma relaxada e esse consumo voltou a aumentar. Então é ficar de olho, tomar os cuidados e qualquer coisa ligar para a CEMIG. Exatamente. E porque também impacta direto no nosso bolso. Sim, com certeza. É ilusão a gente pensar que a energia elétrica, o preço dela vai cair, né? Eu particularmente, que já estou no setor elétrico há 27 anos, eu não acredito que o preço da energia elétrica vai cair. A tendência pode se estabilizar, né? Mas cair, muito difícil. Mesmo porque a gente está vendo os custos para se gerar uma nova energia. Sim. E olha que o Brasil, nós temos aí mais de 90% da nossa energia elétrica
vinda da água, vinda das usinas hidrelétricas, né? Nós ainda nem falamos, quando você especula assim, em energia nuclear ou outro tipo de energia, você já vira, os ambientalistas já causa uma preocupação mesmo, porque a gente está vendo, né, as catástrofes que andam acontecendo em vários países, né? Então é uma coisa que a gente já arrepia só de pensar, não é mesmo? Exatamente, mas nós estamos chegando num ponto que a nossa força de geração do país está se esgotando. Hoje, para você gerar energia elétrica, você tem que sim inundar áreas, e quando você inunda áreas, você tem que deslocar famílias do local, você tem que matar florestas, porque você vai inundar aquela área, né? Mexer com todo... Exatamente. Então, é uma questão de sobrevivência, né? As empresas chamam isso de sustentabilidade. Nós chamamos isso, o ser humano tem que chamar isso de sobrevivência. Nós temos que ter a consciência de que toda vez que eu apagar uma lâmpada que não está sendo usada, toda vez que eu desligar um equipamento que eu não estou utilizando, eu estou prestando um bom serviço para o meio ambiente. Maurício, muito obrigada pela sua participação aqui no FESP. Obrigado, muito obrigado em nome da CEMIG, agradeço e gostaria de deixar aqui um elogio para o FESP em Ação, que traz matérias muito importantes para a população. Eu sou um telespectador, parabéns para vocês. Muito obrigada. Okay. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-8054 ou 3529-8005 e até o nosso próximo encontro.